Você quer ficar realmente ouvindo proposta de 9 candidatos ou você quer saber se eles aguentam o tranco, se eles são verdadeiros, se eles são resistentes, se eles são resilientes, se eles têm presença de comando, se essa pessoa tem espírito de liderança, se a pessoa pagou quantos milhões em impostos, se essa pessoa é geradora de renda, se essa pessoa muda a mentalidade. Você está vendo a versão pior de cada um e está vendo também a versão boa de cada um e você vai escolher de acordo com a pessoa, porque papel mostra tudo. Mas é uma guerra que mostra isso ou é o posto de saúde, a proposta para a escola, para o asfalto, para o saneamento, enfim, para problemas reais que a população está enfrentando? Sim, são 12 milhões de pessoas. Pega 800 especialistas. Esse nível a gente não viu nas últimas campanhas aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, 4 anos atrás. Legal. Uma coisa inédita. E é por isso que a proposta que foi aprovada, que é a do Bruno Covas, não foi concluída quase nada. Menos de 15% do programa que foi proposto, não tinha baixaria, não tinha ninguém falando a verdade, e a prova disso é que não foi concluído quase nada do programa. Ou seja, você quer ouvir proposta ou você quer saber se o candidato que você está votando aguenta o tranco? É agredido em rede nacional e não revida. Tem inteligência emocional para apanhar e segurar firme e falar, eu estou por você. Eu fiz um compromisso com um garoto lá do Jardim Rosana, o Theo, esse relógio ele me deu, lá na feira do Jardim Rosana, ali no Campo Limpo, na Zona Sul. E eu falei que esse governo seria das crianças e dos mais pobres. E eu quero te falar, Theo, você vai estar comigo no dia da eleição e você vai estar comigo no dia da posse, que eu fiz esse compromisso e nós vamos mudar essa cidade. Candidato, o senhor tem falado em enxugar a máquina pública, né? Essa é uma das suas bandeiras, tornando a prefeitura mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o senhor quer triplicar o número de subprefeituras de 32 atualmente para 96. Como é que é possível, né, enxugar a máquina pública triplicando o número de subprefeituras? Você pega uma subprefeitura que tem 7 prédios, você já reduz para um prédio, você imagina. Tem subprefeitura que você tem que tirar um dia seu de trabalho para ficar indo em vários prédios. Vou fazer o cadastro aqui, eu vou para ali. Ou seja, a gente precisa de um. Por que 96? São 472 bairros na cidade de São Paulo, 1.000 favelas e tem 96 distritos. Ter uma subprefeitura em cada distrito. Para quê? Para você, nessa capilarização, ter acesso à prefeitura. Todos os marqueteiros que ganham milhões agora na eleição, o que eles estão fazendo? Eles tratam você como patrão só no dia 6. Depois você fica esquecido. Eu quero tratar você como um cliente daqueles que eu sou nos grandes bancos aqui de São Paulo. Eu sou o cliente que todo mundo, eu nem preciso ir no banco, eu só preciso mandar uma mensagem para o gerente. Nós criaremos verdadeiramente o atendimento pelo celular e se você não conseguir ser atendido pelo celular, você vai ter no seu distrito. A economia está em modernizar o Estado, fazer a virtualização desse 156 que de fato não tem serviços lá, você não consegue fazer as coisas lá, mas a gente vai fazer porque essa é uma bandeira minha, na minha vida. Mais do que prédios, na verdade, as prefeituras são tocadas por pessoas. Sim. O senhor pretende contratar mais gente, então, para tocar essas 96 subprefeituras que o senhor pretende administrar? Sim, Ele vai falar da Rede Globo na própria emissora. Eles acharam que porque ele estava ali, não ia falar mal da emissora? É lógico que vai detonar com a Globo, falar de Tarcísio de Freitas, o que ele está fazendo com seu eleitorado de direita, vai citar Ricardo Nunes, é bomba atrás de bomba, não percam. Com o presidente Lula também os ataques têm período temporário para durar? Então, até o final do ano, se o senhor foi eleito? Em 2022, fiz duros ataques contra ele, depois você pode olhar no meu histórico de rede social e eu não me levanto mais. Passou a eleição é um tempo de guerra. Acabou a eleição, tem que ir para o tempo de paz. Esses candidatos usam o tempo que eles têm, né, para me vincular com o PCC. Eu nem sei quem é esse povo, para você ter uma noção. Mas usaram aí o rádio, você ouviu bastante, usando dinheiro público para fazer propaganda enganosa. Inclusive, não vote em candidatos que usam dinheiro público. Mais de 120 milhões. O Boulos é o que mais recebeu dinheiro. Inclusive, está alguém querendo combater a fome, que é o presidente Lula, mas colocou 30 milhões aí para a campanha do Boulos. Ou seja, gente passando fome, a gente triturando 100 milhões de reais para fazer propaganda enganosa. Acabou o período eleitoral, a gente acaba a guerra. A eleição é uma guerra. E quem for mais firme e mais resistente vence essa eleição. Precisa ser guerra mesmo? O foco não deveria ser discussão de propostas para esses problemas que a população enfrenta todo dia, Você sabe quantos candidatos Fila são? para a saúde. Você sabe quantos candidatos são? São muitos candidatos aqui em São Paulo. São 5 que estão competitivos. Pois é, não, são 10. Só que 9, né? Porque tiraram o Haddad do DC. E é o seguinte, a questão dinâmica, né? A dinamicidade da gestão pública em não ter compromisso. Como eu não estou devendo vaga para ninguém, nem emprego para companheiro nenhum, fique tranquilo
que nós vamos ter uma subprefeitura otimizada. Então, você vai contratar mais gente ou vai demitir pessoas que já estão lá hoje? Vai realocar pessoas. Se você coloca investimento em tecnologia, as pessoas que já estão hoje aqui, uma segurança para todos vocês, como eu não estou com um time de companheiro aqui, eu não tenho que dar cabide de emprego para ninguém. Vocês vão continuar trabalhando na prefeitura. O que a gente vai fazer é realocar pessoas, realocar prédios. Tem prédios hoje que a prefeitura paga aluguel, mas tem 41 mil imóveis na prefeitura de São Paulo, que a gente pode fazer a realocação disso e permuta de imóveis para ter aí no seu distrito. Você pode contar que a prefeitura vai estar aí. Candidato, queria falar sobre enchentes, que é um problema gravíssimo, histórico aqui em São Paulo, né? A gente está no período de seca agora, o problema é outro, queimada, poluição, calor muito grande. Agora, de acordo com a Defesa Civil, são mais de 800 mil pessoas vivendo em áreas de risco, tanto de deslizamento quanto de enchentes aqui na capital. Como é que o senhor planeja resolver essa questão de forma definitiva? Nós vamos criar um cinturão de empresas para gerar 2 milhões de empregos nas periferias. E o incentivo que a Prefeitura de São Paulo vai dar para essas empresas é que as empresas que tiver mais de 80% dos funcionários trabalhando e morando nesse mesmo bairro, elas vão receber incentivos, né, por parte da Prefeitura. Por que isso? Porque se tem um emprego, gera renda local. Segunda coisa, liberação fundiária. Nós temos um problema nas quebradas de São Paulo. Você não tem nem logradouro público, que sua correspondência nem chega aí. Então, nós vamos liberar isso, te dar a escritura. Fiz um compromisso lá em Heliópolis, com a senhora que me convidou para entrar na casa dela. Eu comi feijoada com ela e fiz uma promessa. Eu vou entregar nas suas mãos essa escritura lá em Heliópolis. Agora, em relação a essas áreas de risco que a gente acabou de citar, 800 mil pessoas. O senhor assumiu o compromisso de zerar esse número de pessoas vivendo em área de risco, reduzir em quanto? Porque isso não tem no seu plano de governo. Tem no meu plano de governo. Não cita enchentes, nem mudanças climáticas. Tem no meu plano de governo que ninguém que hoje mora em casa de lata ou casa de madeira, nessas áreas de risco, em 1.460 dias você vai estar com a sua casa. A sua casa, eu vou te dar um cheque moradia onde você vai construir e você vai usar recursos locais. Vai ter distribuidoras aí que você tem que comprar na sua região. Qual que é o problema? Eu estava terminando de responder. Como não tem a escritura, eu não consigo levar a empresa. Você não consegue nem sua correspondência aí. Esse vai ser o governo onde a gente vai promover e vai fazer um processo chamado desfavelização. No meu plano de governo está escrito comunidade forte. A comunidade vai ser forte com a cultura de vocês, mas favela significa ausência do Estado. E voltando no 28, agora no dia 6, faz o M, não esquece disso. No dia 28, no dia 6, você votar no número 28, que é o nosso, do Pablo Marçal, para servir você, você vai ter essa desfavelização acontecendo. Quanto é que isso vai custar, candidato? O que vai custar? Exatamente, colocar todo mundo, tirar das áreas de risco, né, e ter uma casa digna, como o senhor disse que vai ter até o final do seu eventual mandato. Não tem como a gente conseguir fazer isso se a gente não levar os empregos. Qual que é a ideia? As pessoas começam a ganhar R$3 mil, elas vão embora da quebrada. Inclusive, você que não consegue dormir com batidão aí, né? Você trabalha a semana inteira e depois você tem que ir para o pancadão e ficar ali participando do pancadão. Nós vamos criar espaço onde a gente vai levar essas pessoas para lá para poder fazer evento. Eu sou a favor da cultura, mas não de tirar o sono do pobre e tirar o único investimento que a gente tem ali, que é a pessoa começa a prosperar e não coloca lá. Então, é o seguinte... Não é por parte da prefeitura a abertura de empresa, mas é incentivo. Então, o incentivo de abrir empresa para fazer isso e gerar esses empregos é que vai gerar economia. Mas o senhor falou do cheque moradia. Eu queria só voltar a esse ponto, assim, quanto é que vai custar o cheque moradia para tirar todo mundo das áreas de risco em 4 anos? Eu não falei que vai tirar todo mundo em 4 anos. Eu falei sobre a casa de lata e casa de madeira. Não falei isso, eu sei que está falando isso. Ou seja, casa de... Quem está morando em casa vai continuar lá. Mesmo agora é o seguinte, qual que é o problema? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer? Nós vamos pegar as áreas da Prefeitura de São Paulo, nós vamos fazer permuta com algumas áreas. Você está, às vezes, numa área de risco, essa área é uma invasão e ela está em disputa judicial. Para você saber, a Prefeitura de São Paulo não pode nem fazer o melhoramento público. O que a gente precisa fazer e não tem na Prefeitura de São Paulo hoje? Um metadado com todo o compilado de todas essas áreas. As áreas que a gente está em disputa judicial, eu me comprometo a entrar nessa situação, eu entendo o que você está passando, ninguém consegue resolver se não tiver um prefeito disposto a fazer isso. O que a gente precisa fazer? Algumas áreas eu vou permutar, pegar da própria prefeitura, onde tem principalmente essas áreas de risco, permutar essas áreas para liberar essa área para você ter paz e mexer na sua casa e receber esse cheque aí para fazer reforma na sua casa. Candidato, em entrevista à Globo News, dia 26 de agosto, o senhor disse sobre o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, abre aspas, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração, fecha aspas. Foi uma resposta às denúncias de envolvimento, né, suposto envolvimento de Avalanche com o PCC. O senhor também disse que se sentia constrangido
com as denúncias envolvendo o PRTB. Só que poucos dias depois, no dia 4 de setembro, pouco mais de uma semana depois, o senhor participou de uma agenda de campanha com a Avalanche no Tatuapé, numa pizzaria, e naquela ocasião o senhor afirmou o seguinte: Leonardo Avalanche não é do PCC e é bem-vindo na campanha. O que é que mudou nesse prazo? Mudou que eu vi que é uma pressão de vocês em tentar me atingir. Quando eu falo vocês, imprensa, tá? Não tome isso como pessoal. E pegaram uma gravação, né? E a gente não sabe o teor dessa gravação, ou a credibilidade dessa gravação, para tentar parar a minha candidatura. É que se não fosse eu, ninguém ia envolver ele nessas coisas. Eu conheci ele há pouco tempo. Eu tenho um grande sonho para o Brasil, que é todo mundo que quiser ser candidato não precisar de partido político. Porque é um manicômio você conseguir chegar onde eu estou aqui, sem dinheiro público, sem coligação, sem dever nada para ninguém. Sobre o Avalanche, ele suportou todas as pressões para me manter nessa candidatura. Então, aqui, meu extremo respeito a ele. Se ele realmente faz parte de qualquer coisa ou cometeu qualquer crime, que pague, eu serei o primeiro a publicar e falar parabéns pela justiça que foi feita. Agora, numa campanha eleitoral que ninguém respeita ninguém e quer destruir todo mundo que está em volta, eu percebi esse jogo, ainda bem que eu percebi esse jogo a tempo. Não faz sentido nenhum criar ilações contra as pessoas no meio de uma campanha eleitoral. Tudo bem, se tiver devendo, que pague. Avalanche, se tiver devendo, que você seja preso. E se não tiver devendo, que os mesmos instrumentos que te acusaram te dê espaço para você se defender. Qual é a sua relação com o Avalanche hoje? Ele pode ocupar um cargo no seu governo, eventualmente? Zero. Inclusive, nem consultei ele. Nem consultei ele sobre os secretários que eu já divulguei. O Sintra, né, que é um dos caras mais poderosos e mais respeitados de São Paulo e do Brasil. Por que o senhor não quer o Avalanche ser o presidente do seu partido? É porque eu não estou devendo cargo para ele. O meu combinado com ele foi eu que mando na prefeitura. Não vou dever ela para ninguém, nem para partido. Isso aí já é nítido. Vamos falar sobre outra questão aqui importantíssima, que é saúde, né? A fila de exames é muito grande. O senhor já disse que consegue zerar essa fila aí de espera por exames na capital em 18 semanas, inclusive com a contratação de serviços em hospitais particulares. É uma meta ambiciosa, mas que a gente já viu. João Dória, quando foi prefeito, governador, implantou o Corujão da Saúde, você não deve se lembrar. Essa fila diminuiu no primeiro momento, mas depois essa fila voltou. Qual seria a solução definitiva que o senhor apresenta para quem espera, né, dias e meses por um exame, por uma consulta e por uma cirurgia, por exemplo, aqui em São Paulo? Eu coloquei 18 semanas, mas já fizeram em 90 dias. E, de fato, voltou porque a política pública foi adotada e não teve continuidade. Inclusive, já anunciei, foi o primeiro aí dos candidatos, sabendo da viabilidade, né? E, de fato, a gente vai assumir a prefeitura de São Paulo. Você vai votar no 28 para isso acontecer. Hoje tem 447 mil pessoas na fila de exame. 192 mil pessoas na fila de cirurgia. O que vai acontecer? Eu anunciei ontem o secretário de Saúde, que passou no processo seletivo e, né, caso tenha... Aqui, Pablo Marçal, em uma entrevista exclusiva na Rede Globo, não quis nem saber, detonou com a emissora, falou de Tarcísio, de Bolsonaro, trouxe toda a verdade sobre a agressão. E vocês viram que não é bem o que a mídia está falando, é por isso que Pablo Marçal já falou que vai até mesmo acabar com o dinheiro que é mandado para a mídia tradicional, que ele vai valorizar são as redes sociais. E vocês, gente, o que vocês acharam das declarações dele, Pablo Marçal, justamente na Rede Globo? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto você quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também deixe aqui se vocês vão votar no Pablo Marçal e se ele vai ganhar para primeiro turno, como ele vem dizendo. Olha, gente, agora vocês vão ficar chocados mesmo com essa notícia que eu vou trazer para vocês. A política está cada vez mais violenta. Aconteceu até mesmo uma morte e com sinais de brutalidade tão grande. Além dos atentados a tiros de todos eles do União Brasil, candidatos do União Brasil, esse também é do União Brasil. Mas dessa vez, a forma que ele foi morto e encontrado realmente é de total brutalidade, com sinais. Olhem essa notícia. Candidato em São Paulo é achado morto com mão e pescoço amarrados. Luiz Barbosa, conhecido como Luiz Lampião, era candidato da cidade paulista de Santo André, também do União Brasil. O vigilante Luiz Antônio de Jesus Barbosa, conhecido como Luiz Lampião, é candidato a vereador em Santo André pelo partido do União Brasil. Ele foi encontrado morto na tarde dessa terça-feira, dia 24, em Diadema. No domingo, dia 22, os familiares já estavam procurando e já tinham relatado o desaparecimento do candidato.
De acordo com as informações divulgadas pela CNN Brasil, os parentes de Luiz rastrearam um veículo que ele havia alugado e encontraram o corpo dele no banco traseiro, envolvido em um cobertor e com sinais de decomposição. Acionaram a polícia, que constatou que o candidato a vereador estava com as mãos e o pescoço amarrados com uma corda, o que sugere estrangulamento. Além disso, segundo informações do boletim de ocorrência do caso, não havia quaisquer sinais de lesões causadas por armas de fogo ou objetos cortantes. A identificação da vítima foi feita pelas roupas e pelos anéis que ele usava, em razão do estado de decomposição do corpo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que foi requisitada a perícia e coleta da impressão digitais e que o boletim de ocorrência do caso seria registrado no setor de homicídios e proteção às pessoas, de Diadema, que prosseguirá com as investigações. Gente, é o terceiro candidato do União Brasil que sofre atentado, só que esse, infelizmente, veio a falecer de uma maneira tão brutal, com sinais de estrangulamento. O corpo foi encontrado, segundo a CNN Brasil, em decomposição. Realmente está ficando muito perigoso a política no Brasil, principalmente a esses candidatos que são de direita e do centro. Vocês perceberam? Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. As nossas condolências e sentimentos à família. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.